Hoje eu estou aqui com a doutora Monique. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, doutora. É uma honra para mim também estar aqui. Meu Deus, como eu fiquei feliz com esse convite. E vamos lá falar um pouco sobre o resgate da autoestima, né, das mulheres, que é tão importante aí. Verdade. Hoje nós vamos falar sobre o resgate da autoestima das mulheres e nada mais imprescindível do que uma mulher, uma médica como a senhora aqui. E não é só porque a senhora é extremamente competente na sua área, a gente vê logo, né, pelo seu rosto, como tá lindo, maravilhoso, e pelas suas pacientes também, que são várias mulheres. Inclusive, quando eu estou assim numa reunião, que eu já te liguei ao vivo, já mandei mensagem e já, olha, fulana tá aqui dizendo que vai com você, fulana tá aqui dizendo que vai também com a Monique, faz botox, vai. Aí as mulheres, né, que eu conheço muito bem, e principalmente as da minha idade, que precisamos de um certo botox, quando a gente se reúne, a conversa é essa. Aí, quem fez teu botox? Ah, doutora Monique, vamos ligar para ela, né? É o papo de Luluzinha, né? Que sempre tem nas rodadas sempre. Entre mulheres. Como é isso, ser lembrada em todas as rodadas de mulheres? Eu amo. Porque eu falo assim, eu trabalho tanto dentro da minha casinha, né? Que eu falo que eu não tenho noção. As pessoas falam, pulverizam o meu nome e aí quando as pessoas vêm me falar, eu falei, meu Deus, sério? Ah, fulano... Às vezes atendo pessoas muito importantes, nossa, fulano, te conheço. Eu falei, meu Deus do céu, não tinha nem noção. Então, assim, é meio que a minha rotina é essa, né? Eu só vou saber depois que alguém vem falar. Dentro do consultório? Dentro do consultório. E conta pra gente, o que é que você faz lá no teu consultório? A gente trabalha com tudo que é injetável. A gente tenta trabalhar ao máximo com procedimentos minimamente invasivos. Tem uma ou outra cirurgia, mini cirurgia que a gente faz, mas eu tento trazer o máximo possível de equipamentos injetáveis que consigam resolver o problema do paciente sem precisar cortar. Às vezes não tem jeito, tem que cortar. Mas quando o máximo que a gente consegue evitar, a gente evita. E assim, o que é que as mulheres mais procuram? Mais procuram realmente lábios e botox e apagar as linhas. O que as pessoas querem, na verdade, principalmente nessa faixa, né, etária, a partir de 40 anos, é apagar as linhas, as rugas, aquilo que está mostrando ali que o tempo passou e que ela ainda tem muita vida. Ela é muito jovem por dentro. Então, as pessoas querem que por fora aparenta ser o que elas são por dentro. Então, assim, é legal a harmonização porque ela consegue fazer isso, né? Muitas vezes a gente está comunicando por fora o que não está por dentro. Então, é ali que a gente consegue equilibrar a face e apagar essas linhas do tempo, né? E quando chega uma paciente lá com a senhora e fala assim, eu não sei o que eu quero fazer, eu quero ficar bonita, Adriane Magalhães. Aí, como é que a senhora avalia, assim, para não ficar também aquela coisa, aquele bocão, aquele rosto desproporcional? Como que você avalia isso? Você falou uma palavra perfeita agora, desproporcional. O que eu trabalho com essa paciente que não sabe o que quer exatamente é a proporção. O que eu vou explicar para ela? Eu vou explicar para ela o que é a proporção do rosto dela. E esses dados eu venho da cefalometria, que é uma especialidade que eu tenho antes da harmonização, que chama ortodontia e ortopedia dos maxilares. Então, ali a gente aprende qual é a distância certa de cada osso. Então, quando eu olho, hoje eu tenho um olhar clínico que eu nem preciso mais pegar uma cefalometria para ver. Eu consigo olhar e ver, não, aqui eu preciso de projeção, aqui eu preciso de expansão. E tudo isso a gente consegue fazer com os injetáveis líquidos, né? Que antes a gente fazia lá na ortopedia com aparelhos expansores. Hoje a gente faz com os implantes líquidos, né, que são os injetáveis. Então, essa avaliação, voltando na resposta, essa avaliação é feita de acordo com esses dados da cefalometria. Então, a gente vai ajustando o parâmetro. Onde está faltando, vai acrescentando. O que vai permitir a naturalidade é a gente entrar dentro do plano correto e trazer essa medida para a proporção correta para aquele rosto. Então, um paciente não vai precisar da mesma coisa do outro. Então, assim, uns querem bocão, mas não podem ter bocão. E aí o rosto vai sair da naturalidade, vai sair da delicadeza. Todos querem o quê? A delicadeza, um rosto fino.
Então, assim, não é para todo mundo. Um lábio grande não é para todo mundo, por exemplo. Tudo se avalia antes. Era isso que eu ia lhe perguntar. Isso. Se alguém quer uma coisa extremamente desproporcional, eu já entendi que isso a senhora não faz, Não. até porque é seu nome, né? É. Eu tô, assim, já com muitos casos de pacientes que eu digo não, eles vão em outro lugar, eles veem que não ficou legal e voltam. Eles voltam até com vergonha, mas assim, eu acolho tranquilamente numa boa, porque eu entendo, né, que a pessoa ela acha que só melhora, mas não, tem um limite, né? Existe um limite. Então a gente acolhe de volta e fala, não, aqui, ó, tá vendo? Esse tamanho aqui, essa proporção aqui saiu do eixo, pronto, já te dá um rosto estranho. E aí você às vezes nem consegue identificar o que foi. Mas Foi isso também estranho. acontece na advocacia. A gente Olha. fala para o cliente, olha, é assim que a gente vai fazer, é tanto, é isso, é aquilo. Ah, tá bom, então. Aí ele vai com outro, se arrepende e volta. E a gente acolhe também. Eu acho que a profissão de medicina e advocacia é muito parecido, né? Assim, quando é Aham, para o lado da estética, vai para aham. lá, vai para cá, volta. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu faço aqui para todos os convidados. E a pergunta é: quem é a doutora Monique? Quem é a doutora Monique? Pronto. A doutora Monique, na verdade, é uma profissional, né, que ganhou um DRA na frente, mas que é uma pessoa humana, que é uma pessoa que tem coração, que sente, uma pessoa que é empática até demais, né? Eu às vezes eu acho que eu até tenho uma carcaça assim, né, uma armadura, mas no fundo, eu sou muito do sentimento. Então, ali no consultório, eu sinto muito pelas pessoas, tanto a alegria quanto as tristezas. E eu falo assim: eu não sei o que eu tenho, mas as pessoas chegam no consultório sempre me confessando a vida delas. E eu falo: gente, o que eu tenho que as pessoas vêm e se abrem? Às vezes é a segunda vez que me vê e se abre. Então, eu entendo que é algo de Deus. E eu honro muito isso. Falei: o que elas me falam ali tem que ficar ali, sabe? É quase que um confessionário mesmo. E assim, ali a gente busca, sabe? Trocar experiências. Às vezes eu aprendo com elas, elas aprendem alguma coisa comigo. E é uma troca tão maravilhosa de energia que eu falo, gente, elas não sabem que elas curam coisas em mim que, como diz as pessoas, nem foram elas que machucaram. Entendeu? Então, é assim que a gente vive. E a minha rotina é isso, é de viver essas experiências incríveis, que se eu fosse falar, dava um livro. E qual é a tua religião? Desculpa te Eu sou perguntar. evangélica. Sou evangélica. Então, assim, quando você é uma mulher temente a Deus, né? Você exala É, a paz. é, Então, talvez por isso que essas mulheres conversem tanto com é. você, né? Mas quando elas chegam lá, algumas chegam devastadas por ter passado por alguma situação de divórcio, de ter sido largada, de ter sido traída e Uhum. quer mudar a vida e agora eu quero me ajeitar. É aquela música, malhei, malhei, entrei na academia e me... Acontece isso? Muito, com muita frequência. Eu acho que eu tenho a impressão que é a primeira coisa que elas procuram quando elas se divorciam, né? Porque elas precisam realmente de um recomeço. E ali a harmonização acaba sendo não só um embelezamento, ela passa a ser realmente um reencontro. Porque elas saem dali de um divórcio com perda de identidade, elas não sabem nem o que elas querem, o que elas gostam. Elas viveram tanto tempo num casamento entrelaçada ali numa outra pessoa, que decepcionou, que elas se percebem desnorteadas. Então, assim, às vezes eu vejo que Deus me deu essa missão. Eu vejo muito o meu consultório como uma missão, sabe? E, e às vezes, assim, já aconteceu, doutora, de eu não fazer o procedimento e a gente gastar 1 hora falando de vida pessoal, falando de psicologia, falando de Deus, falando. E a pessoa sair de lá, Mônica, eu venho outro dia fazer meus procedimentos, mas eu vou agora atrás da minha mãe, porque eu preciso me resgatar com ela, eu preciso me reconciliar com ela. Ou com outras situações de marido, enfim. Eu acho que tem que ter muito
esse equilíbrio, né, emocional. A gente tem que tomar partido, mas a gente tem que mostrar ali que não é tudo, aquilo ali não é o fim de uma nova história, às vezes com a mesma pessoa, ou não se sabe.